Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, se todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído e vem a mim, não que ninguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis que o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Caros irmãos, caros católicos, estamos vendo o capítulo 6 do Evangelho de João, que começa nas multidões e termina sábado só com os 12 discípulos. Neste capítulo, do 44 ao 51, primeiro Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não me atrair. O que quer dizer isso? É o Pai bondoso que coloca tudo em Jesus e por meio do Pai e depois o Espírito Santo é que vão colocar nas consciências de que Jesus é Deus. E o Pai vai fazer isso na cruz, para que todos que creiam no Pai devem crer no Filho e, por consequência, a vida eterna. Se o Pai me enviou, não o atrair. O Pai é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, envia o seu Filho por amor. É o extremo amor. E com isso, o Filho obedece. O Filho obedece o Pai. Com consequência, todos aqueles que obedecem o Pai, obedecem o Filho. E o Filho, a cruz, atrai a todos. Porque o Filho, e a igreja proclama isso, sem Jesus não há salvação. Jesus é a salvação. Eu não posso crer no Pai, crer no Espírito, sem crer no Filho. Crer no Pai e no Espírito, mas eu não creio no Filho, não terá partes com Ele. O Filho ressuscita. O Filho ganha todos nós, depois o Espírito ressuscita, leva ao Pai, e o Pai diz: não, vós agora ireis julgar a todos. Por quê? Todos será testemunhas de Deus. Depois, como está a multidão,
Jesus quer explicar o pão da vida. E Jesus faz uma diferença aqui para aquela multidão. A multidão lembra do pão material e Jesus quer falar do pão espiritual. Então Jesus vai dizer assim, não é aquele pão que os seus pais comeram no deserto, não é maná. O maná comeu, saciou momentaneamente, é o saciar por meio dos sentidos, por meio do comer, daqui a pouco você tem fome, mas esse saciar não é físico, é espiritual. Então não é o pão que os seus pais comeram. Vocês estão interpretando que é o pão material. Não é o pão material que eu lhe estou lhe dando, mas é o pão espiritual. E Jesus começa a falar que ele multiplicou os pães e agora o pão que é o corpo e o sangue e alma divindade dele. Então quer suscitar no coração daquela multidão algo sobrenatural. E o algo sobrenatural é a fé. E a fé vai fazer com que entenda que o que ele vai fazer na quinta-feira santa é o corpo e sangue e alma e divindade. Por que é necessário crer? Para ter a vida eterna. Quem morre no Cristo, quem renuncia tudo por ele, ganha. E ganha a recompensa da vida eterna. Eu não consigo entender alguém que gosta de ficar no pecado e não renuncia nada por causa da Eucaristia. Eucaristia existe renúncia. Obedecer. Eu obedeço, por isso que eu comungo. Então eu passo pelo confessionário, confesso bem, e depois eu comungo bem. Depois eu vou rezar bem. Eu sou o pão vivo descido do céu. O que é isso? Eu sou. Ele está lembrando de novo aquela multidão que ele e o Pai é um. É o mesmo Deus. O Pai disse, eu sou para Moisés. E ele está dizendo, eu sou também. Eu tenho a mesma essência, a mesma substância do Pai. Então eu vim do alto. Para que vocês tenham uma aliança comigo, é necessário ter a fé, renunciar, para ter também dentro de vós aquilo que é eterno, que é a fé. Aí vocês entenderão que agora o que comerdes é o pão vivo descido do céu. É Eucaristia. Eucaristia é o remédio. Eucaristia é o sustento. As pessoas agora os confundem. Vamos na missa de cura e libertação. A missa é tudo isso e muito mais. Não existe missa forte. Existe missa bem celebrada e missa mais ou menos celebrada. As pessoas acham que sem canto não tem missa. A missa acontece. Existe uma missa que é sem o canto. Faz antífona de entrada e a missa acontece. Para ter missa é um sacerdote devidamente ordenado e fiéis. A missa é o sacrifício, a entrega. Ela é ceia? É ceia, mas é um sacrifício em forma de ceia. Para que você tenha uma refeição espiritual. Então você tem que vir com as disposições interiores. Eu desejo. Eu quero. Por que você comunga? Para unir a Cristo. Para ter união com o Senhor. E Cristo renunciou muito. Você precisa renunciar também. Porque Ele é o pão vivo descido do céu.
O Espírito Santo veio em Pentecostes, como diz os Atos dos Apóstolos, para eles ficarem com o pulmão e a alma cheia do Espírito. Para que serve o Espírito? Para você compreender aquilo que você não entende na carne, mas você vai entender no Espírito. Com isso, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Quando vem o Pentecostes e quando você pede o Espírito Santo, ele abre tua cabeça e o Espírito Santo vai lhe dando entendimento e sabedoria para entender e compreender que Jesus é o pão do céu e depois lhe envia a missão. O anjo falou: sai daqui e vai para lá. O que quer dizer isso? O vento sopra onde quer, você não tem controle de Deus, é Deus que manda em vós. Ele foi, tinha um etíope, ministro da rainha da Etiópia, ou seja, uma pessoa importante. Só que não tem sabedoria. Aí ele começa a ler o profeta Isaías. Aí, Deus começa a falar com Felipe. Isso que é a inabitação. Deus começa a habitar com ele. Olha, gente, você comunga. Jesus permanece dentro de você até a próxima missa. Mas você tem que falar assim para Jesus: fica comigo. Porque senão, ele vai embora diante do primeiro pecado. É o lutar dentro de você mesmo para que ele fique. Ele se aproximou-se daquele homem e disse: tu estás compreendendo o que está lendo? O eunuco disse: como posso que ninguém me explica? O Espírito Santo vai dar o entendimento e a sabedoria para entender os desígnios de Deus. Por isso que você deve ser movido pelo Espírito. Ele foi lá, interpretou as Escrituras, leu as Escrituras e foi batizado. Aqui temos água. O que impede que seja batizado? O que te impede para receber o Espírito? Lembra que o Espírito Santo, ele não se dá com pecados da carne. O Espírito Santo só vai mover dentro de vós quando estiver longe da carne. Se tiver carne, pecados da carne, ele vai embora. O que te impede que seja batizado? Ele disse: nada. Nada. Chegou ao lugar onde tem água. Ele entrou para o carro, desceu as águas e foi batizado. Quando saiu, o Espírito Santo arrebatou Felipe, porque a missão dele já tinha terminado. Quando nós terminamos nossa missão, Deus nos chama. Porque obedeceu. Porque viveu para seu Deus e para o Espírito Santo. Portanto, aclamai o Senhor, ó terra inteira. Nações glorificam o nosso Deus e anunciai em alta voz o seu louvor. Ele é quem dá a vida, é Ele quem nos sustenta, é Ele quando nós caímos, nós levantamos. E nós caímos e levantamos, mas nos levantamos no confessionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.